Boa noite, a paz do Senhor. Aqui quem vos cumprimenta é o irmão Marcelo, da Igreja Evangélica do Fundamento Bíblico, aqui de Vila São José, em Diadema, mais conhecido como irmão Marcelinho. A gente sabe da realidade que estamos passando aí com o Covid-19, muito tem se falado, muito da palavra de Deus, mas nessa noite eu queria falar com você sobre um assunto muito pertinente para esses dias. Queria falar sobre esperança. E para falar sobre isso, eu quero trazer a você a palavra do Senhor, que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15, no versículo de número 19. Eu quero ler com você nessa hora, em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor, ela diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vou repetir: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vale a pena a gente chamar a atenção de quem está ouvindo esta mensagem, que o apóstolo Paulo, nesse contexto aqui, ele está escrevendo à igreja de Deus. É uma palavra de exortação, é uma palavra de fortificação. E nos dias que nós estamos vivendo, especificamente esse momento de quarentena, o desespero bate à porta do coração de todas as pessoas. O medo, a insegurança, a ansiedade, medo de perder o serviço, medo de contrair o vírus mortal, medo do que vai acontecer amanhã. Só que o apóstolo Paulo, ele vem lembrar a igreja de Deus, e por extensão vem lembrar a mim e a você nos dias de hoje, que nós temos que ter uma viva esperança, e essa viva esperança tem que estar alicerçada na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Interessante que Paulo ele diz que se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Por que Paulo diz isso, meu querido? Por um simples fato: se nós cristãos formos andar desesperados, ansiosos, e fazer com que essa ansiedade e esse desespero roube de nós a confiança e a segurança na pessoa de Deus, nós estaremos sendo pior do que o descrente. Nós estaremos sendo pior ou agindo pior do que aquele que não conhece a Cristo, que não experimentou da graça salvadora e redentora do Senhor. Então o apóstolo Paulo, com essas palavras nesse versículo, ele vem nos exortar, ele vem convidar-nos para que nós possamos convidar o nosso coração a descansar nessa viva esperança que é a pessoa de Jesus Cristo. Cristo é a razão da nossa esperança. Cristo é a razão de nós descansarmos em paz, reclinarmos a nossa cabeça sobre o nosso travesseiro e saber que o amanhã pertence a Deus. Mas existem muitos cristãos que estão desesperados nesse momento, com medo do amanhã, com medo do que vai acontecer, batendo cabeça de um lado para outro, e agora o que vai ser da minha vida, o que vai ser da minha família. Mas a palavra do Senhor, ela nos exorta dizendo que Deus ele cuida dos seus, que Deus não desampara os seus. A palavra de Deus, o Senhor vem dizer através dos profetas do Antigo Testamento, um deles, que uma mãe pode porventura, por um acaso, por acidente, se esquecer do filho que amamenta, mas de maneira nenhuma o Senhor esquece do seu filho, esquece do seu povo. Nós estamos guardados, irmãos, nas mãos de Deus. A nossa vida não está ao léu, como uma folha caída no chão, que vem o vento, sopra e faz o que quer com essa folha. Não, a nossa vida está debaixo das mãos do Senhor, está debaixo das asas do Altíssimo. Por isso eu convido você nessa hora a descansar o teu coração, a descansar o teu coração na pessoa daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Isso não significa dizer que nós estamos isentos a passar pelas dificuldades que todos vão passar, porque essa dificuldade ela veio para todos nós, sem exceção. Mas essa palavra vem fortalecer no meu e no teu coração essa viva certeza, essa viva esperança de que aconteça o que acontecer nesta vida presente, nós temos uma viva esperança que está na pessoa de Jesus.
É isso que o apóstolo Paulo está dizendo e nos convidando a ter essa fé, a ter essa atitude, essa postura diante de Deus. Que a nossa esperança esteja em Cristo, que essa esperança não se limite a esta vida. Há pessoas que estão com medo de morrer, estão com medo da morte, mas para o cristão, para aquele que conhece a genuína palavra de Deus, o genuíno evangelho do Senhor, sabe que a morte nada mais é do que uma passagem. Ela é uma passagem para que nós possamos nos encontrar com o Senhor na glória. E quantos cristãos estão apavorados com medo da morte? Haja vista, não tem como a gente se encontrar com Cristo futuramente se não passarmos por esse processo da morte, que aliás está determinado para todos nós, crentes e não crentes. Então a questão não é se eu vou morrer, a questão não é se eu vou ser acometido por esse vírus danoso e vou parar num leito e vou morrer, não. A questão é se eu estou em Cristo, se minha vida está escondida em Deus. E falando nisso, eu queria fazer uma outra citação da palavra de Deus, essa também do apóstolo Paulo, que está aqui no livro de Colossenses, capítulo de número 3, e o versículo de número 3 também. Colossenses, capítulo 3 e versículo 3, onde a palavra do Senhor, através do apóstolo São Paulo, vai nos dizer o seguinte: porque morreste, falando à igreja de Deus, porque vocês já morreram, e a vossa vida agora está oculta juntamente com Cristo em Deus. Vou repetir: porque vocês já morreram, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Paulo, em outra citação, ele diz que não somos nós mais que vivemos, mas Cristo vive em nós. Nossa vida está escondida em Cristo. Então, meu querido, não ande desesperado, sabe, não fique atormentado pelas notícias. 24 horas são de notícias negativas na mídia, na televisão, na rede social. Se possível fosse, desligue um pouco da rede social, das mídias, e se ligue mais em Deus. Sabe, se o Senhor livrar você e os seus, Ele é Deus. Ele é Deus maravilhoso, Ele é Deus que cuida, Ele é Deus que zela, Ele é Deus que liberta. Mas se Deus não te livrar, Ele continua sendo Deus, e que você continue sendo servo, adorando e bendizendo o nome dEle. Que eu e você possamos fazer e agir a exemplo daqueles jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, jovens judeus, hebreus, que enfrentaram a fornalha de Nabucodonosor e que batiam em seu peito com uma atitude de fé e desafiaram aquele rei, dizendo que de maneira nenhuma eles iriam retroceder na sua confiança em Deus. E eles chegam a dizer no livro de Daniel para o rei Nabucodonosor, os irmãos conhecem a mensagem, que o Deus a quem ele servia era poderoso para livrá-los da mão da fornalha e da mão do rei Nabucodonosor, mas que se Deus assim não o fizesse, todavia eles não iriam se curvar diante do Deus que Nabucodonosor havia erigido para ser adorado. O que isso nos ensina? E o que isso traz para nós nesse momento atual? Que nós temos mais do que nunca de que renovar a nossa fé, renovar a nossa confiança, renovar a nossa força e a nossa fé e dependência na pessoa de Deus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. E guarde, Deus, a minha família dessa tempestade ou não. Livre-me, Deus, nessa tempestade ou não. A minha alma está escondida em Cristo, a minha esperança está escondida em Cristo. E que se hoje eu fechar esses olhos e não abri-los mais nesse plano, que eu possa no outro plano abrir esses olhos e estar ao lado do Pai. Quando abrir esses olhos na eternidade, eu possa contemplar o rosto, o belo rosto de Cristo. Esse é o desafio, esse é o convite de Deus para nós nesses dias. Que nós possamos ter essa consciência pessoal e individual, que se meu coração parar de bater hoje, seja pelo Covid-19 ou por qualquer outra coisa decorrente da vida passageira, a grande pergunta que fica é: para onde eu irei? Como diz o nosso pastor presidente do nosso ministério, pastor Renato, quando eu fechar os olhos e for à sepultura, até a sepultura vão me conduzir,
mas dali adiante, quem irá pegar na minha mão? Então, irmãos, que nós possamos refletir, que nós possamos nos humilhar, que nós possamos nos prostrar diante daquele que tudo pode, e não temer o Covid-19, não temer o homem, mas temer a Deus. E para finalizar a minha fala, porque é uma fala breve, é uma breve reflexão, eu quero finalizar aqui com uma outra citação da palavra de Deus, e aqui são palavras do próprio Senhor Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo é o de número 10 e o versículo é o de número 28, onde o Senhor Jesus diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Vou repetir: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Eu não estou aqui de maneira nenhuma, sabe, brincando com o sentimento de ninguém. A minha intenção não é aqui de maneira nenhuma banalizar esse momento difícil, principalmente para quem já é vítima desse vírus, né? Que diga aos nossos irmãos da Itália, que diga aos nossos irmãos na Espanha e nos 4 cantos dessa terra. Não estou banalizando, não estou aqui querendo passar atestado de irresponsável, não. O perigo é iminente, o vírus está aí, está ceifando vidas, sim. Podemos ser atingidos por isso? Também podemos, mas temos que ter a nossa confiança focada na pessoa de Jesus. É o texto inicial que nós lemos. Temos que ter a nossa viva esperança na pessoa do Senhor Jesus. 1 Coríntios 15, 19, que é o que nós lemos no início dessa reflexão. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Uma das primazias da fé cristã é crer na ressurreição dos mortos. É o que Jesus disse às irmãs de Lázaro no túmulo, diante do túmulo de Lázaro. Aquele que está em Cristo tem a promessa da ressurreição. É o que ele disse para as irmãs de Lázaro, ainda que esteja morto, viverá. Então nós temos uma vida, essa vida eterna já se manifesta hoje, nós vivemos aqui, e a morte vai ser apenas uma passagem para continuarmos essa vida que é eterna, que diz respeito à nossa alma, que é imortal. E a grande pergunta é: ela vai ser ao lado de Deus ou distante do Senhor? Que você descanse o teu coração, que você descanse a sua alma, sabendo que aquele que te chamou, aquele que te escolheu, aquele que te separou, aquele que te nomeou, aquele que te adotou como filho amado, ele cuida de você, ele cuida da sua vida. É o que Deus disse para o inimigo quando foi falar a respeito da vida de Jó: você pode tocar em tudo, mas não toque na alma dele, porque a alma dele me pertence. Sua alma pertence a Deus? Sua alma já pertence a Jesus? Não estou falando se você está na igreja, se você faz parte de um ministério há mais de 30, 40 anos, nada disso, isso é religião. A minha pergunta é: a sua alma está escondida em Deus? É o que está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 3. Vocês já estão mortos e a vossa vida está escondida em Cristo diante de Deus. Que você esteja debaixo, como diz o Salmo 91, debaixo da proteção das asas do Altíssimo, e que ainda com o mal lhe toque, mas que ele não toque a tua alma e não roube de você essa fé, essa esperança, essa viva esperança, essa esperança que aparentemente morreu na cruz no primeiro momento, mas que, louvado seja Deus, ressuscitou ao terceiro dia, e viva está, essa esperança viva está, cuidando de mim e de você. E essa viva esperança chama-se Jesus de Nazaré. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família, e até o próximo vídeo. Amém? Se essa mensagem falou ao teu coração, compartilhe este vídeo pelo WhatsApp, pelas redes sociais, tá bom?
Se você tiver interesse, veja lá o nosso canal. A gente está começando um canal pessoal no YouTube, estamos aprendendo a mexer com essas coisas. E você se inscreva lá no nosso canal e compartilhe essa mensagem, que não é a mensagem minha, mas que é a mensagem de Deus para o meu e para o teu coração, tá bom? Que Deus te abençoe, fica na paz do Senhor e até o próximo vídeo.